Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abram comigo a palavra de Deus ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, ainda no tema do mês, que é sobre família. Nós vamos estar meditando aqui um pouco na palavra do Senhor, porque na realidade o inimigo ele não está feliz e nunca esteve com a igreja do Senhor. Na realidade, todos nós, sempre em meio a alguma luta, a gente sente as fagulhas desse embate. Mesmo a gente não pegando de frente com o inimigo, mas a gente sente as investidas dele. Porque na realidade as nossas lutas, quem luta é o Senhor. Porque nós não temos força para lutar contra aquilo que nós não vemos. Nós não temos força para lutar contra as potestades do mal. Não. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós nos derramamos na presença de Deus, quando nós entregamos todo o nosso ser a Ele, você pode ter certeza que a luta virá, mas a vitória vem em nome de Jesus. Porque Ele é o Senhor. Ele é quem cuida de nós. Então as famílias, elas têm sido muito atacadas, e isso em todas as arestas e em todos os aspectos da sociedade, no total, no geral, as famílias têm sofrido. Então nós estamos no mês tratando sobre família. Nós estamos e acho que vai ser até o mês de agosto, né? A gente vai estar falando sobre esse assunto, e a gente precisa estar ligado e atento com as nossas famílias. Então, o tema da minha mensagem nesta noite é: a família precisa buscar Jesus. É simples. Precisamos buscar a Jesus, porque Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E na realidade a família, ela é uma instituição criada por Deus. Então Deus é dono da família. Nós somos apenas meros administradores da família. A família está sobre as nossas responsabilidades. Então nós precisamos tratar bem aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Amém? Então aqui o texto de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, eu convido você a fazer essa leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Amém? Vamos orar. Pai santo, Pai querido, soberano Senhor, nesse momento, ó Deus, em que lemos a Tua palavra, pedimos, Senhor, a Tua direção nesse momento. Que o Senhor, dentro de Sua misericórdia, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, assimilar as grandes lições que o Senhor tem para nos dar esta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos segundo a Tua vontade. Pai, nós, sem o Senhor, nada somos.
A nossa vida não tem direção sem Ti. Por isso, ó Deus, nesse momento em que estamos aqui, Te cultuando, Te louvando, e agora no momento ápice da mensagem, pedimos a Tua direção. Em nome de Jesus, eu Te peço, me usa, Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito que habita em mim, que seja, ó Deus, a Tua grande verdade pregada ao Teu povo, que assim seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, pois é em nome de Jesus que eu Te agradeço hoje e sempre, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, nós estamos vivendo um verdadeiro caos na nossa sociedade. É algo complicado, é algo difícil, é algo muitas vezes que foge até a nossa compreensão. Por que tanto problema? Quem aqui já não teve um problema familiar? Todos temos problemas com filho, problemas de relacionamento. Muitas vezes os valores éticos na sociedade, eles estão sumindo, eles estão mudando, está havendo uma inversão de valor muito grande. Tudo isso é caos. A família, na realidade, ela é a base sustentadora de toda a sociedade. É a base fundamental. E ela está desabando. Um estudo feito nos Estados Unidos, eu estava estudando sobre isso, ele fala que nos lares, nas famílias, está acontecendo assim uma decadência de uma forma espantosa. E tudo isso por causa de omissão dos pais. Isso é para nos chamar a atenção. Observe que tem havido um aumento de crimes muito grande, na média de 550%, isso dentro do plano que eu estava olhando de um levantamento feito. Nascimentos ilegítimos, ou seja, filhos fora de casamento, numa média de 450%. 200% tem aumentado a gravidez na adolescência. Isso é alarmante, isso é complicado. 300% de aumento em suicídios de adolescentes. Muitos adolescentes tirando as suas próprias vidas, muitas vezes por omissão dos pais. Mais de 70% dos jovens que estão em casas de recuperação do Estado vivem assim, porque moram em lares que não têm pais. Então isso é assombroso. Isso nada mais, nada menos do que uma sociedade, uma família que está vivendo um caos. E a verdade, propriamente dita, é porque muitos subestimam o papel importante que os pais desenvolvem na vida da família. Você tem um papel muito importante na vida da sua família. Você pai, você mãe. Vocês têm um papel fundamental na vida da nação, na vida da igreja. Porque na realidade a família também ela é a base da igreja. A nossa sociedade hoje, ela não está precisando de homens e mulheres que sejam apenas meros chefes de família, não, muito pelo contrário. A sociedade precisa de pais verdadeiros, de mães verdadeiras, que levem o lar, que levem a família à presença de Jesus. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para você, crente. Eu estou falando para você, pai e mãe crente, que são chefes de família. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, eu quero tomar Jairo como exemplo. Eu quero tomar Jairo como aquele que representa a família que busca Jesus, como aquele que representa a família que crê em Jesus, porque na realidade esse é o nosso papel como servos de Deus. Nós somos servos que precisamos buscar Jesus e apresentar a nossa família a Jesus. Nós somos servos de Deus que precisamos crer que esse Jesus pode fazer toda uma diferença no seio do meu lar. Eu preciso crer nisso. Eu preciso, como chefe de família, ter a certeza que a minha esperança não vai sumir nunca nesse Jesus que pode mudar e transformar todas as coisas. Porque, amados, se nós agirmos assim, se nós tomarmos essa direção, as famílias irão se levantar e glorificar o nome do Senhor. Amém?
Então, algumas lições nós podemos tirar desse texto. E uma das primeiras é: a família precisa ser dedicada na busca a Jesus. Observe que Jairo aqui, ele teve uma dedicação profunda buscando a Jesus. Quem era Jairo? Quem era esse homem? Ele era chefe da sinagoga local. Jairo, ele era responsável pela gestão da operação da sinagoga. Ele era alguém importante, ele era um líder importante na comunidade. E observe que a sinagoga não era uma simples sinagoga, mas era num centro religioso. Ela era o centro de toda a comunidade ali naquele local. E ele era aquele que comandava. Jairo, ele era alguém importante. E provavelmente ele era alguém abastado. Provavelmente ele deveria ter uma posição de dinheiro boa, porque ele era um chefe, ele era alguém visto. Ele era alguém respeitado ali. Ele tinha uma certa autoridade dentro da comunidade. Ele era um retrato de um respeitado líder, de um respeitável homem religioso. Essa era a conotação de Jairo. Mas interessante que, em meio a todos esses atributos de Jairo, nada disso importava. Nada. A liderança, a posição, a religiosidade dele, nada significava, porque a sua filha estava morrendo. Talvez ele já tivesse gastado algumas somas de dinheiro para salvar a vida da sua filha. Talvez ele tivesse feito isso, mas o seu lar estava à beira de uma perda. Ele estava prestes a perder o seu bem precioso, a sua filha. E quando nós olhamos para nós, quem nós somos, o que você é, qual a sua posição na vida que você está vivendo, eu, você, nós nunca vamos estar imunes às dificuldades dessa vida. Não! Nós sempre vamos passar por adversidade, por problemas, por tempestade. Todos nós sempre vamos passar por isso. Sempre haverá uma adversidade, sempre haverá lutas, problemas, dias maus. E nós sempre iremos trilhar por desertos. Nós sempre iremos trilhar por vendavais, por dias obscuros. E esse dia chegou para Jairo. Esse dia complicado aqui chegou na vida de Jairo. Como ele talvez possa ter chegado na vida de alguns aqui, ou que já pode ter passado por isso, ou talvez esteja passando, ou ainda vai passar, não sei. Mas sabe, irmãos, quando eu comecei a estudar esse texto, eu vi aqui algo muito importante em Jairo. Eu observei que Jairo aqui, havia algo bom nele, porque havia humildade. Mesmo em meio à posição social de Jairo, ele era alguém humilde. E ele reconheceu em Jesus uma possibilidade de esperança. Ele viu isso. Quando ele se encontrou com Jesus, ele caiu diante dele e começou a lhe pedir que fosse à casa dele. Olha o versículo 41 e versículo 42. Olha aí comigo. Versículo 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e se prostrando aos pés de Jesus, lhe disse, suplicando que ele chegasse à sua casa, porque ele tinha uma filha de uns 12 anos que estava morta. Está vendo aí o que Jairo fez? Isso não foi fácil para Jairo, pela sua condição, pela sua posição em meio àquele sinédrio. Ele era um chefe da sinagoga, mas ele fez, mas ele agiu assim. E olhando aqui nessa direção, nessa aresta de Jairo, hoje há uma grande realidade viva no meio dos pais cristãos, porque muitos de nós não querem se humilhar a Jesus, não querem se dobrar a Jesus, não querem se quebrar diante dele, achando que pode solucionar por conta própria alguma coisa. Nós precisamos admitir que somos fracos, que somos pequenos, que não somos nada sem Jesus, e que nós precisamos dele todas as horas de nossas vidas,
Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos reconhecer que sem Ele não há saída, não tem direção, não tem perspectiva de dias melhores. Não, não tem. Sem Jesus, nós somos mortos. Sem Jesus, as nossas famílias caem no degredo, morrem. Jairo estava desesperado. Jairo estava vivendo um momento difícil. Jesus enfrentava uma forte oposição aos seus ensinos. Claro, Jairo era o chefe da sinagoga e o sinédrio ele não compactuava com os ensinos de Jesus. Ele era contrário, avesso, totalmente avesso à doutrina que Jesus pregava. Mas lá estava Jairo diante de Jesus, arriscando tudo. Lá estava Jairo. Mas Jairo tinha um motivo para fazer aquilo. Um motivo forte. Ele vivia uma grande dificuldade. Sua filha estava quase à morte. Estava morrendo. E ele estava vivendo um momento sem paz, sem sossego. E eu tenho certeza que muitos de vocês sabem desse momento de Jairo. Porque qual de nós já não passou por situações com enfermidades, com alguém realmente muito doente, que você se desespera, que você faz tudo e você não vê melhora, e você fica, meu Deus, e agora? Você se desespera, você fica sem sossego, você fica sem paz. Jairo estava na iminência de perder tudo. Jairo tinha um problema que só Jesus poderia resolver. Então ele procurou a Jesus. Ele foi a Jesus. E é isso que Jesus espera de nós. Qual é a dificuldade que você passa? Qual é o momento difícil que você está trilhando? Qual é o momento mais pesado da sua vida? Jesus espera que você coloque diante dele, para que ele possa fazer algo, para que ele possa resolver. Nós precisamos depender mais de Jesus. Nós precisamos ir mais à presença dele. Jairo precisava de Jesus. Ele precisava de algo que somente Jesus poderia lhe dar. Somente Jesus. E Jairo, ele não iria parar enquanto ele não conseguisse convencer Jesus de ir curar a sua filha. Sabe, irmãos, quantos de nós, nessa nossa caminhada cristã, nessa nossa vida de igreja, nessa caminhada, quantos de nós não temos problemas na família que precisa ser resolvido? Quantos de nós? Nós estamos cheios de problemas. Uma das coisas que mais levantam problemas na nossa vida particular é a família. Mas a família é um bem especial para nós. Por mais difícil que ela seja, por mais complicado que possa parecer ser a família, nós a amamos, porque ela é nossa. Nós a constituímos, o Senhor nos confiou. Então muitos de nós passamos por problemas assim, problemas com filhos, muitas vezes que se desviaram da fé e não querem mais voltar à presença do Senhor. Nós choramos, nós clamamos, nós nos desesperamos, porque estamos vendo Ele caminhando para lugares ermos. Quantos não passam por isso? Quantos não estão vivendo momentos de enfermidades que foge ao controle, que não tem como fazer nada, e só clama a Deus, e só ora, e só pede, e chora, se desespera? Quantos não passam por isso? Quantos não estão vivendo dores profundas, sentimentais? Quantos não estão lidando com momentos de problema espiritual ou conjugal? Muitas famílias estão passando por situações assim. E eu digo, é hora de buscar com mais intrepidez, com mais humildade a Cristo Jesus. É hora de correr para isso, para resolver assim. É hora de entregar a Ele, apresentando de verdade, de fato, a nossa família, com oração, com clamor,
com altruísmo. Dessa forma, não desista da sua família. Mostre ela a Jesus, diga como ela está, diga o que ela está passando, diga o que ela está vivendo. Chegue para Jesus e diga: Senhor, o meu filho está assim, Senhor, a minha esposa está assim, o meu marido está assim. Fala para Jesus. Não é que ele não saiba, porque Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você vomite do seu coração aquilo que você sente, porque você vai se aliviar quando você falar para Jesus. E não apenas um alívio espiritual você vai ter, mas você vai ter uma direção para a solução, porque Jesus vai clarear, Jesus vai abrir essa direção para a solução daquilo que você possa estar sentindo, você possa estar passando. Então Jairo foi alguém que no representar da família, ele se dedicou na busca por Jesus, e é isso que nós precisamos fazer, buscar Jesus para dentro do nosso lar, de verdade, de verdade. Quantas famílias soltas nós temos hoje na igreja? Nós temos grupos funcionando na semana, mas você sabe o que é que acontece? Muitos dos irmãos não participam dos grupos. Os grupos, eles nos ajudam à solução de muitos problemas. Coloque isso na sua mente, irmão, por favor. Às vezes você chega do trabalho, e às vezes você arruma uma desculpa: não, eu estou tão cansado hoje, eu não vou para o grupo. Eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Tudo bem, eu sei que é assim, mas tente uma outra solução. Não deixe, irmão, não deixe o tempo tomar conta e tentar solucionar. Não deixe, não deixe. Se envolva, participe, se entregue a Jesus de uma forma ampla, geral, completa, porque nós temos uma família e nós não a queremos ver nas mãos do diabo. Não, a nossa família é de Jesus, e nós somos aqueles que cuidam dessa família. Amém? Amém. Uma segunda lição aqui nesse texto que eu vejo é que uma família, aliás, Jairo aqui, ele representa isso, uma família dedicada, ela crê em Jesus, ela acredita em Jesus. Observe que Jairo, ele havia buscado Jesus de uma forma intrínseca. Ele foi lá, ele se entregou, ele buscou, ele conversou com Jesus, ele fez a parte dele, ele fez aquilo que era mais necessário. Mas o inusitado, o inesperado aconteceu. Aquilo que jamais ele achou que iria acontecer, acabou de acontecer. E Jairo recebe aqui uma notícia triste: a sua filha acabou de morrer. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, não incomode mais. Aquilo deve ter sido um arraso para Jairo, aquilo deve ter sido um banho de água fria em Jairo. Parece que toda a esperança, parece que a oração, parece que o buscar de Jesus foi tudo em vão, porque tudo que ele fez foi buscar em Jesus uma solução para o seu problema. Tudo que Jairo queria era que a sua filha não morresse, por isso Jairo foi a Jesus, mas agora ela morreu. É como se não tivesse adiantado. Deve ter sido o pior momento para Jairo ali, quando ele recebeu aquela notícia. É como se tudo estivesse desabando e ruindo, caindo sobre a sua cabeça. Lá estava Jairo agora, sem chão, sem direção, sem perspectiva, sem luz, desnorteado. Porque é assim que nós ficamos quando temos uma perda grande em nossas vidas. Eu acho que muitos de nós já teve grandes perdas e nos sentimos assim, por uma perda irreparável, por algo que você não queria que acontecesse e aconteceu, por alguém que desnorteia, que nos tira o senso de raciocínio muitas vezes. Disseram para Jairo: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu, deixa Jesus aí, a tua filha já morreu, a tua filha
é morta. Vamos embora, vamos sair daqui. Jairo havia sido tirado do lado de Jesus para receber essa notícia. Não havia mais nenhum motivo para Jairo estar ali com Jesus, porque o motivo era a solução para o problema da filha, e agora ela havia morrido. Não havia mais motivo para ele estar ali. Agora era hora de Jairo seguir, era hora de Jairo ir para casa, enterrar sua filha, tratar de todo aquele momento do funeral. Era hora de enfrentar a realidade da perda, era hora de chorar a morte da sua filha. Mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor que tem respostas diferentes para tudo aquilo que nos aflige. Nós temos um Deus que tem resposta inusitada daquilo que nós imaginamos. Ele tem respostas inimagináveis para os nossos problemas. Jesus poderia ter dito para Jairo: Jairo, infelizmente não deu tempo, eu tive que cuidar dessa mulher do fluxo de sangue, porque nós vimos aqui no texto que antes de Jesus ir a Jairo, ele cura uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Então ele poderia ter dito para Jairo: não, Jairo, eu não tenho mais condição, não dá mais tempo, ela já morreu, não posso mais fazer nada. Você agora vá, parta e vá enterrar sua filha. Então Jesus poderia ter dito isso para Jairo, mas ao invés disso, em vez de fazer isso, Jesus deu 3 instruções para Jairo. Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. A resposta de Jesus ao ouvir que alguém disse: não incomode mais o mestre, porque tua filha morreu, em primeiro lugar ele disse para Jairo: não temas. Essa voz vem do Senhor da vida. Não temas. Essa voz vem de Jesus. Era como se ele estivesse dizendo assim para Jairo: Jairo, não tenha medo. Porque, irmãos, o medo ele nos descontrola. O medo ele nos leva ao pavor, nos leva à ansiedade. O medo ele deixa o homem sem raciocínio. Por causa do medo, nós não vemos saída e nós não vemos solução para nenhum problema. O medo ele nos enclausura, ele nos prende. Por causa do medo, uma pequena gripe que fica um pouco mais forte, a gente já acha que é uma tuberculose. Uma gripe às vezes que não quer ser curada, a gente, puxa vida, essa gripe está demorando, eu acho que eu estou com tuberculose. O medo vai tomando conta do ser. Por causa do medo, uma dor que se instala em algum órgão nosso e demora, e não quer passar, e às vezes aquilo nos agonia. Eu acho que eu estou com câncer. O medo nos apavora e a gente começa a ver coisas que não existem. Se o coração palpita um pouco mais forte e aquela angústia, eu estou perto de ter um AVC, eu estou perto de ter um infarto, eu estou perto de morrer. O medo faz isso conosco. O medo nos aprisiona, o medo nos causa desilusões, o medo nos enche de nostalgia, o medo nos causa infelicidade. E foi por isso que Jesus, olhando para Jairo, vendo a situação da notícia que veio a ele da morte da filha dele, Jesus sabia que ele iria se angustiar. Jesus disse: Jairo, não temas. Não temas. E o interessante aqui é que Jairo, ao ouvir de Jesus, não temas, Jairo sabia quem era Jesus. Então aquilo de uma certa forma já começou a aliviar e acalentar o seu coração. Jesus estava dizendo para ele que ele não deveria se abalar com aquela notícia terrível. Lá em João 16:33, a palavra de Deus nos diz, próprio Jesus falando, ele diz: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui: olha, é difícil, problemas vão vir, as lutas são gigantes, mas eu luto por vocês, porque assim como eu venci o mundo, eu venço essa batalha aí por você. Jesus está falando isso.
E sabe, quem está falando aqui é o autor da vida. João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele sabia o que estava dizendo para Jairo: não temas, calma aí, não temas, Jairo, não temas, se acalme, se acalme. E uma segunda instrução de Jesus para Jairo em meio àquele sofrimento foi: primeiro ele disse não temas, depois ele disse crê somente. Crê somente. Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, você só precisa acreditar. Não temas, você só precisa acreditar. Jesus estava ali pedindo que ele colocasse nele, em Jesus, toda a sua confiança. Coloca em mim, Jairo, toda a sua confiança. Não se desespere. Jairo precisava manter a confiança em Jesus. Mas aqui cabe uma pergunta: como manter essa confiança se tudo parecia estar desabando? A sua filha morreu. Mas aí entra o exercício da fé. Aí entra o exercício da fé. E a fé é acreditar que vai acontecer o inusitado, mesmo que você não esteja vendo. A filha morreu. Como agora crer? Como acreditar? Como ficar, não temer? Ela morreu. Então Jesus leva Jairo a uma terceira instrução: não temas. Ele diz para Jairo: crê somente. Ele diz para Jairo, mas ao final ele diz algo interessante. Ele diz: ela será salva. A filha de Jairo seria salva. Jesus estava dizendo para ele: a menina será curada. Jesus estava dizendo para Jairo: tudo vai ficar bem, mesmo que pareça impossível, todas as coisas, tudo está sob controle, está nas mãos de Jesus, está nas mãos de Deus. E é interessante, irmão, que em meio a tudo isso, Jairo, ele presencia o impossível acontecendo ali. Observe que antes de Jesus ir à casa de Jairo, eu já falei que ele curou uma mulher aqui do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria. Aqui é o contexto desse texto. Aliás, é um texto que está entre os dois textos que nós lemos. É interessante que aquela mulher disse assim: se eu tocar apenas nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então não havia necessidade nenhuma, não precisava Jesus parar no caminho, no momento que ela estava indo para a casa de Jairo para curar aquela mulher, ela já foi curada. Então Jesus continuava. Talvez tivesse dado tempo de chegar e salvar a filha de Jairo, mas Jesus parou, não só para o benefício daquela mulher, mas Jesus parou também ali para o próprio benefício de Jairo. Sabe para quê? Para que Jairo pudesse ver, para que Jairo pudesse entender o impossível na vida daquela mulher, e que também poderia se tornar possível na vida dele. Por isso que quando Jesus disse não temas, creia somente, Jairo estava vendo ali, viu o que tinha acontecido com aquela mulher. Isaías capítulo 43, versículo 11 e 12, a segunda parte do versículo 12, mas no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não existe. E no final do versículo 12 ele diz: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus? Quem pode impedir que Deus faça alguma coisa? Ninguém, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele manda em todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle, tudo, absolutamente tudo. E Jesus fez o impossível acontecer. E quando Jesus chega à casa de Jairo, a partir do versículo 51, diz assim: tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis,
Ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus restituiu a menina. Jesus a levantou dentre os mortos. E vamos olhar para as nossas famílias por esse viés. Nada está perdido. Irmão, nada está perdido. Talvez a situação seja complicada. Talvez o momento não seja tão bom. Talvez cheio de adversidades e vendavais, não sei. Mas nada está perdido. Portanto, em primeiro lugar, não desanimem. Não desanimem. Há coisas na vida que está totalmente fora do nosso controle, mas está debaixo do controle de Jesus. Há coisas em nossas vidas que, por mais que a gente lute, se esforce, dê tudo para mudar a situação, nós não vamos conseguir. Mas Jesus vai. Jesus vai. A situação que está além do nosso controle, mas não tem nada além do controle de Deus. Não existe nada além do controle de Deus, porque Ele está controlando todas as coisas. Basta confiar em Jesus. Basta crer em Jesus. E não importa o tamanho da dificuldade que eu e você e que nós possamos enfrentar, não importa. Porque se Jesus não nos poupar da dificuldade, Ele nos ajuda a passar por elas. Você crê assim? Mesmo que Ele não faça, mas Ele nos ajuda a superar e atravessar a adversidade, o problema, a situação que nós possamos estar passando. Porque nada, absolutamente nada, é maior que o poder de Cristo Jesus. Nada é maior. E Jesus espera que nós nos levantemos em busca de salvaguardar a nossa família. Jesus espera isso. Jesus espera que nós tenhamos fé para lidar com adversidades. Jesus espera que nós oremos e clamemos mais pelas nossas famílias. Por isso não perca a esperança, não, nunca. Porque a esperança é a ferramenta que nos mantém em sintonia com Cristo Jesus. Nós precisamos estar focados nisso. Jesus comunicou-se muito claro com Jairo quando ele disse: não temas, creia somente. Não temas, Jairo, creia somente. Foi muito claro e é muito claro para nós. Porque se nós crermos de verdade, se nós não nos desesperarmos e colocarmos nele toda a nossa ansiedade, soluções no tempo de Deus virá para as nossas vidas. Amém? Precisamos manter viva a nossa fé. Não há impossível para Jesus, mesmo que as circunstâncias pareçam absurdas, mas para Jesus não há absurdo. Então, para finalizar, eu quero deixar 4 coisas para você meditar. Primeiro, seja humilde na busca por Jesus. Se derrame na presença dele. Se possível, chore. Se possível, mexa com os cabelos tentando arrancar de desespero na presença dele, mas fale com Jesus. Se coloque diante dele. Não ache, nunca vá pensar que você tem força para alguma coisa, porque você não tem, eu não tenho, nós não temos. Só Jesus, só Jesus. Mas faça isso diante de Deus com mansidão. Faça isso na presença de Jesus com domínio próprio, com confiança, com fé, com amor. Se desmanche na presença de Deus. Segundo, apresente a sua família com verdade e sinceridade a Jesus. Diga tudo, fale tudo, não esconda nada. Porque você não vai conseguir esconder nada de Jesus, mas Ele quer ver o confessar do seu coração. Então diga para Jesus com sinceridade quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu filho, quem é seu irmão, seja lá quem for. Bote as claras na presença de Jesus. Terceiro, não desista nunca. Não desista. Jesus nunca desistiu de você. Hoje eu louvo a Deus
Porque minha mãe não desistiu de mim. A minha mãe orou 10 anos. 10 anos não são 10 dias. A minha mãe orou 10 anos para que eu me convertesse ao Senhor. E eu sou grato. Primeiro a Deus que colocou essa verdade no coração dela para ela continuar orando. E segundo pela disposição dela em amar a família e continuar orando. E eu digo para você que ela fez isso, não só por mim, mas ela fez por toda a família. E ainda hoje a mãe ora por todos da família. Não desista nunca. E em quarto e último lugar, ore mais. Ore, porque o inimigo ele é cruel. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós somos essa fraqueza. Por isso precisamos orar mais, precisamos nos colocar mais diante desse Deus tão sublime, tão maravilhoso. O que dizer desse Deus? O que falar desse Deus? A gente não consegue tecer algo que possa nos mostrar a grandiosidade desse Deus. A gente não consegue. Mas nós podemos dizer algo que nós sentimos, é que Ele nos ama e nos ama profundamente. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e que você se levante mesmo com toda a intrepidez para orar, para lutar, para buscar mais a presença dEle para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.